Fala galera da aula debom.com.br, tudo bom? Eu sou o professor Álvaro de Biologia e nós estamos aqui para continuar a nossa saga pela zoologia. Hoje veremos um grupo muito legal dentro dos tetrápodes. Mas antes disso, dê um like nessa aula, dê um curtir aí, pô, gostei, achei legal, maneiro. Inscreva-se no canal e ao inscrever-se no canal, aperta o sininho aí que ele vai te mandar as notificações. Aí toda hora que sair aula de biologia, aula de literatura do Ibirá, aula do portal de física, aula de qualquer do Edu de química, toda hora que aparecer uma aula aí, você vai saber. Olha, vou estudar. Aí você pega lá e vai assistir o videozinho. Tranquilo? Queridões, aqui a gente tem então aula de répteis. Lembra que nós estamos dentro da superclasse dos tetrápodas, falamos dos anfíbios e agora falaremos dos répteis. Já falamos de toda a superclasse dos peixes lá. Se você não assistiu essas aulas, volte e assista elas todas. Beleza? Então olha só, aqui nos répteis a gente vai ter então esses exemplos de seres vivos. Nós temos o cocodrilo, né? Crocodilo, jacaré, crocodilo, brinquei, tartaruga, lagartos e cobras. Então, como é que a gente classifica eles? Os não crocodilianos e os crocodilianos. Quem são os não crocodilianos? Daí nós temos aqui os quelônios, os escamados. Tá? São esses dois grupos aqui de baixo. Cobras e lagartos são escamados. E os crocodilianos ali. Beleza? Lá no fim a gente vai ver toda essa classificação legalzinha. Mas qual é que é a moral dos répteis? A moral dos répteis aqui, ó, é que eles são totalmente adaptados ao ambiente terrestre. Eles se deram super bem no ambiente terrestre, eles conquistaram o ambiente terrestre, não dependem mais da água para reproduzir, que nem a gente viu nos anfíbios. Lembra que essa fecundação era externa e era lá na água? Então agora não, agora eles vão fazer uma fecundação um pouquinho diferente e tal, não preciso da água, tô de boa, tá? Então os répteis conquistam o ambiente terrestre definitivamente. E aí a gente vai ver aqui nesse slide as características para essa adaptação. Primeiro, revestimento. Você tem uns revestimentos agora que é uma loucura. É célula em cima de célula, assim, ó, uma camada estratificada de células. Lembra lá tecido epitelial estratificado? É isso aí, ó, é um bagulho de célula por cima do outro, uma camada de célula em cima. É uma naca, uma camada gigante de queratina. Proteína responsável por impermeabilizar a pele, ou seja, não perde água assim barbada. Não é que nem o anfíbio lá que tem a pele fininha e sai perdendo água. Aqui não, tem uma coraça praticamente que não deixa essa água sair de jeito nenhum. Então nós temos a epiderme com uma camada espessa de células e ainda mais a queratina para revestir essa pele toda. Tranquilo? Outras coisas, pulmão agora, não é aquele pulmãozinho saculiforme que nós vimos lá nos anfíbios. Agora é pulmão alveolar, rapaz. Tem uns alvéolos aqui, um bagulho de responsa que faz uma troca de oxigênio e gás carbônico louco. Então um pulmão bem mais bem mais adaptado ao ambiente terrestre, bem mais complexo, com todos uns alvéolos ali para aumentar a superfície de contato. Outra característica, ovo com casca. Esse ovo ele se desenvolve fora do corpo deles, eles botam o ovo, eles colocam esse ovo. Só que esse ovo ele tem uma proteção. O embrião que está ali dentro ele vai ser totalmente nutrido, totalmente hidratado, sem precisar de ambiente externo, nada, graças à casca. A casca não deixa passar água de dentro para fora e nem de fora para dentro. E a única coisa que essa casca deixa passar são gases. Pode entrar um pouquinho de oxigênio pela casca, pode sair gás carbônico pela casca, mas ela dá principalmente proteção mecânica. É difícil, né, um inseto pegar e enfiar o seu aparelho bucal pela casca para roubar os nutrientes do ovo. Não dá. Então essa casca protege bem o ovo. Tranquilo? E aí nós temos o ovo aqui com os anexos embrionários que surgem. Anexos embrionários, você tem a aula de embriologia, escrita anexos embrionários. Dê uma olhada nela. Mas olha só, o que nós temos aqui? Ó? O embrião em laranjinha. E aí nós temos essa coisa amarela gigante que é o vitelo. É o saco vitelínico. Isso vai nutrir esse ovo durante todo o desenvolvimento embrionário. Completaço. Vai ver nutriente para dar e vender. E aí o ovo consegue, ou o embrião consegue se desenvolver totalmente dentro desse ovo. Outra característica, isso assim, ó, é a revolução embrionária, é o âmnio.
ou saco amniótico. Já vimos lá na embriologia também, dá uma olhada lá na aula, mas é um líquido que vai envolver o embrião e vai impedir desidratação e vai amortecer impacto. Se você ficar balançando o embrião, ele não vai ficar dando de cabeça na casca ali. Ele vai ser amortecido por essa água aí que existe em volta. Então são dois anexos embrionários, o âmnio e o vitelo, que são essenciais para esse desenvolvimento no ambiente terrestre. E um outro anexo embrionário que está associado com uma outra característica evolutiva importante, que é a excreta. A excreta é ácido úrico. Esse bagulho não é tóxico, esse bagulho dá para ficar ali armazenado um tempão. E aí armazena no alantoide, anexo embrionário responsável pelo armazenamento de excretas. Tranquilo? Então, esse ácido úrico pode ser armazenado de boa, não requer muita água para excretar ácido úrico. Então, isso é uma vantagem absurda para os répteis. Ácido úrico e o alantoide para armazenar. Beleza? Todas as adaptações ao ambiente terrestre estão aqui. E aí, velho, ó, o réptil consegue se desenvolver de boaça. Aqui tem uma figurinha que eu coloquei aqui, ó, o título como digestão, mas assim, ó, é para você ver a anatomia de um réptil, tá? Aqui tem um exemplo como uma tartaruga, então você tem o esôfago passando por aqui, você vai ter o intestino, ó, o tubo digestivo aqui em verde, as gônadas, a gente tem a bexiga urinária aqui em laranjinha, os pulmões em azul, então tudo isso daqui, ó, são os órgãos internos. Então é tubo digestivo completo, tem fígado, tem pâncreas, tem um monte de coisa associando a esse tubo digestivo, tá? Beleza. A circulação aí tem uma revolução grande, que é assim. Primeiro, nós vamos separar a circulação dos répteis em crocodilianos e não crocodilianos. Vamos primeiro para os não crocodilianos, lado de cá. Quem são os não crocodilianos? Cobras, lagartos e as tartarugas. Beleza? O que acontece neles? Eles têm um coração tricavitário. Por que tricavitário? Porque o septo que você está vendo aqui, ó, ele não é um septo completo. Ele é um septo incompleto. E aí ele não divide aquele ventrículo em duas cavidades. Fica só um ventrículo. E aí o que acontece? Ocorre mistura de sangue no ventrículo. Então a gente vai ter uma circulação nos répteis não crocodilianos. Fechada. Dupla, porque o coração tem 3 cavidades, passa 2 vezes pelo coração, que nem a gente viu ali nos anfíbios, é o mesmo estilo. E incompleta, porque tem mistura de sangue arterial e sangue venoso no ventrículo. Que é o que a gente está vendo aqui, ó. Então, uma circulação dupla, sai do pulmão, sai do coração, vai para o pulmão, volta para o coração. Primeira, sai do coração, vai para o corpo inteiro e volta para o coração. Segunda, dupla, fechada e incompleta com mistura de sangue arterial e sangue venoso no ventrículo. Beleza? Nos crocodilianos tem umas paradas novas, que é o seguinte. Eles vão apresentar o septo completo. Por esse septo ser completo, eles apresentam um coração com 4 cavidades. 2 átrios, 2 ventrículos. E a circulação é completa, daí não tem mistura de sangue arterial e sangue venoso no coração. Mas essa mistura ela pode ocorrer fora do coração, numa região que a gente chama de foramen de Paniza. Ela é uma aberturinha que você vai ver aqui, ó, no arco, nas artérias pulmonares e artéria aorta, onde vai ter uma bifurcação, onde vai ter um encontro entre essas artérias. E aí o sangue venoso passando daqui, o arterial daqui, se misturam. Onde é que você encontra isso? Nos crocodilianos, foramen de Paniza nos crocodilianos. Por que não é circulação incompleta? Porque a mistura não é no coração, não é no ventrículo, é fora dele. Então a circulação é completa. E essa mistura, bem na real, ela só vai acontecer quando o réptil, quando o crocodiliano estiver mergulhando. Ele mergulha e tranca a respiração para ficar embaixo d'água, que nem a gente. Só que o que acontece com a gente? Quando a gente tranca a respiração, o nosso coração manda sangue venoso para pegar sangue arterial, e aí a gente tem um pouco de oxigênio ainda nos pulmões, um resquício de oxigênio, e aí o sangue vai pegando. O problema é que não vem sangue oxigenado para o pulmão. E esse oxigênio não está sendo renovado nos pulmões, não tem como ter oxigênio para os pulmões. E aí o que acontece? A gente não consegue ficar muito tempo embaixo d'água. Os crocodilianos conseguem por quê? Porque quando esse foramen abre, ele mistura o sangue arterial ao sangue venoso, e aí esse sangue arterial leva um pouco de oxigênio lá para o pulmão enquanto ele está mergulhando. E ele consegue manter esse pulmão oxigenado por mais tempo.
te ligou? E aí ele consegue manter as funções das células do pulmão mais tempo do que a gente embaixo d'água. Beleza? Então é uma característica, uma adaptação importante dos répteis crocodilianos, tá? Então eles apresentam esse foramen de Paniza aí, que ocorre mistura de sangue arterial e sangue venoso fora do coração. Circulação então fechada, dupla e completa. Beleza? Ok. Respiração deles, então, pulmonar. Aqui está o pulmão saculiforme dos anfíbios e aqui está o pulmão parenquimatoso ou alveolar dos répteis. Então, nos répteis, a gente tem um pulmão alveolar. Outra característica, excreção. Os rins agora são, metanéfricos. Metanéfico significa que é na parte mais posterior do corpo, na parte final do corpo, e ele vai retirar as excretas única e exclusivamente da circulação, que nem vocês estão vendo aqui, ó. O rim, ou o néfron, ele não tem contato mais com o celoma, ele só retira as excretas da corrente sanguínea. E a excreta nos répteis é ácido úrico, que é bem pouco tóxica, não precisa de muita água para ser excretada e é liberada junto com as fezes lá na cloaca. Então eles vão apresentar cloaca aqui nos répteis. Beleza? Classificação então dos répteis. Antes de mais nada, deixa eu só falar uma coisinha para ti. A reprodução aqui dos répteis, tá? Eles vão apresentar um desenvolvimento direto, não tem fase larval, e a fecundação é interna. Então forma-se o ovo dentro da fêmea e a fêmea põe o ovo e deixa ele lá fora para se desenvolver. Então eles são ovíparos, botam ovo. Fecundação interna e são ovíparos. Beleza? A classificação então, nós temos aqui os testudines, também chamados de quelônios, que são as tartarugas. Os lepidossáurias, que são os lagartos e serpentes, que a gente chama de escamados ou esquamados. E os crocodilianos, que tem o jacaré e o crocodilo. Estão vendo que as aves estão aqui do ladinho, ó. Tem cladista, cara, tem cladista, parece tecladista, não, tem cara que estuda cladogramas, que estuda a evolução dos seres vivos, que ele diz que, velho, aves é grupo de répteis. Aves deveria estar dentro do grupo dos répteis. Mas até hoje a gente tem a classificação diferente. Aves uma classe, répteis outra classe. Tranquilo? E é assim que a gente vai trabalhar. Na próxima aula a gente vê a classe das aves. Aqui a gente tem, só para você ver, os mamíferos, né? Que seria então uma divisão desses dois grupos aqui. Feito, meus queridos? Então, próxima aula a gente vê aves. Foi uma alegria imensa, uma satisfação medonha, uma hemorragia de prazer. E até a próxima aula. Tchau, tchau!